e muito bem-vindos ao Meu Videojogo em Força, o podcast especialmente preparado para quem gosta de jogar e ouvir um podcast de vez em quando. Portanto, se estão desse lado no Spotify ou no YouTube ou outra plataforma qualquer, já sabem o ritual habitual, não é? Sigam o podcast, deixem uma avaliação se puderem e partilhem o episódio com aquele amigo que já não tem medo de jogos de terror, mas que acaba sempre por jogar com as luzes acesas. E lá está, portanto, como podem ver pelo título deste episódio, nós hoje vamos focar-nos neste género. E portanto estamos na continuação da nossa temporada especial do Clash of the Titans, esta rúbrica, não é? Onde basicamente colocamos frente a frente algumas das maiores séries da história dos videojogos, no fundo para tentar responder a uma pergunta simples, mas que raramente tem uma resposta simples, não é? Neste caso, a pergunta obviamente é sempre aquela: qual é que é o melhor? Mas o objetivo passa, portanto, não comparar apenas um jogo específico. Estamos a olhar para a série como um todo, não é? O impacto que teve na indústria e a forma como definiu o género e aquilo que trouxe de novo para os jogadores. Posto isto, hoje entramos num território particularmente interessante. Porquê? Porque vamos falar de um género que vive quase inteiramente de emoções, não é? Que é o Survival Horror. Não é particularmente a minha praia, nem de todo, mas pronto, já joguei alguns e acho interessante, e acho que é um género que teve bastante na moda há uns tempos atrás. Agora já não tanto, mas já teve bastante na moda e inclusive já chegou a ganhar o jogo do ano, não é? Mas no fundo representa algo que os jogos não existem apenas para a diversão, não é? Existem também para criar aquela tensão e aquela ansiedade que muitas vezes também cria um desconforto muito particular e nos faz hesitar, no fundo, antes de explorar cada sala ou abrir cada porta. E no fundo todos sabemos que nem é possível descobrir o que é que estará do outro lado dessa porta, no fundo. Neste episódio vamos colocar frente a frente 3 séries absolutamente emblemáticas e lendárias dentro da indústria, não é? Estou a falar de Resident Evil, de Silent Hill e de Dead Space. Confesso que eu joguei se calhar 3 ou 4 jogos. Silent Hill já também há muito tempo que não jogo, mas joguei os originais todos. E Dead Space é algo que é um dos poucos jogos de terror que eu efetivamente gostei. São, portanto, 3 formas muito diferentes de criar medo, não é? São 3 filosofias distintas sobre o que significa realmente fazer um jogo de terror. E 3 séries que também marcaram gerações de jogadores. Portanto, mas antes disso, antes de mergulharmos nesta batalha, vale a pena parar um momento e pensar numa pergunta fundamental, que é: porquê é que gostamos tanto de jogos de terror? Bem, eu diria que o terror, no fundo, é um género curioso, não é? No cinema, na literatura ou nos videojogos, ele baseia-se numa emoção que na vida real normalmente queremos evitar, que é o medo, não é? No entanto, milhões de pessoas procuram exatamente isso. Jogos que no fundo nos fazem sentir vulneráveis, que nos colocam em ambientes desconfortáveis, que nos obrigam a avançar mesmo quando tudo dentro de nós diz para virar para trás, não é? Parte da explicação está naquilo que alguns psicólogos gostam de chamar de o medo controlado. Quando vemos um filme de terror ou jogamos um survival horror, sabemos que estamos seguros, sabemos que aquilo não é real, mas o cérebro reage como se fosse. E no fundo é essa mistura entre segurança e tensão que cria uma experiência muito particular, não é? É quase como andar numa montanha-russa, é bastante similar. Sabemos que estamos seguros, mas mesmo assim continuamos a gritar quando damos as voltas, não é? E nos videojogos essa sensação torna-se ainda mais intensa porque não somos apenas espectadores, nós somos participantes, somos nós que no fundo abrimos as portas, somos nós que exploramos o corredor escuro, que decidimos avançar mesmo quando não temos munições. E é aqui que, portanto, o survival horror se distingue de muitos dos outros géneros, porque não se trata apenas de combate ou progressão, trata-se de sobreviver. E neste âmbito, eu acho que era importante clarificar aqui um pouco este género, não é? Que caracterizá-lo. E gostava de falar um pouco sobre o nascimento do survival horror. E embora existam algumas experiências de terror em videojogos desde os anos 80, muitos consideram que o género ganhou efetivamente aquele conceito e forma mais moderna
com o lançamento do primeiro Resident Evil, lá para meio dos anos 90, não é? O jogo, no fundo, pegou em elementos de aventura, puzzles e ação, e mostrou tudo numa atmosfera assim, opressiva e com recursos extremamente limitados. Portanto, o jogador não é caracterizado como um herói invencível, ele é alguém bastante vulnerável, a munição é bastante escassa e os inimigos eram extra resistentes e no fundo cada decisão podia fazer a diferença entre sobreviver ou não. Mas talvez o elemento mais importante, no fundo até tenha mesmo sido o ritmo em si da experiência. O Resident Evil ensinou aos jogadores a avançar mais devagar, não é? Não é aquele desenvolvimento desenfreado, a ouvir cada som, a desconfiar de cada corredor e essa sensação de tensão constante tornou-se uma das marcas do género. Mas lá está. Como veremos ao longo deste episódio, eu acredito que também outras séries pegaram nessa base e levaram o terror em direções completamente diferentes. E esta é que é uma das discussões que eu me apercebi ao tentar avaliar as melhores séries no género, não é? Algumas apostam mais na ação, por exemplo. Outras mergulham mais profundamente no terror psicológico. E há aquelas também que criam umas experiências de terror mais viradas para o isolamento absoluto. E é precisamente isso que torna esta batalha tão interessante, não é? Portanto, vamos então falar sobre os titãs deste episódio. O primeiro, vou começar por chegar pelo o mais disseminado a nível global, não é? Que é o Resident Evil. Já falei, não é? Portanto, é basicamente a fundação do género, não é? Eu acho que é impossível não começar a falar sobre Resident Evil. Aliás, não é possível associar o género de terror com Resident Evil. É aquela primeira imediata associação que logo fazemos. A série, criada pela Capcom, tornou-se rapidamente uma das franquias mais... No fundo, até não só no género, mas também na história dos próprios videojogos, não é? E desde o início, o Resident Evil combinou vários elementos que, no fundo, também acabaram por definir o género. Basicamente, o conceito dos ambientes fechados e em forma de labirinto, a gestão cuidadosa dos recursos, que já falámos, mas também os puzzles ambientais. E claro, não é o primeiro, ok? Não é o primeiro a fazer... a conseguir misturar este conceito. Se assim fosse, se calhar até teríamos a falar do Alone in the Dark ou assim, mas é o que a um nível mais global conseguiu disseminar o género para mais jogadores. E lá está. Mas talvez, quer dizer, o maior mérito da série em si é ter conseguido perceber algo fundamental, é que o terror não vem apenas dos monstros. E nós já vimos isso em outras formas de entretenimento, não é? O conceito de que a antecipação em si também é uma ferramenta importante. Por exemplo, aquela porta que se abre lentamente e não sabemos o que é que estará do outro lado, ou aquele corredor silencioso que nunca sabemos se estará algo para acontecer ou não. E portanto, Resident Evil construiu uma identidade baseada nesta tensão constante. Claro que ao longo dos anos a verdade é que a série também evoluiu e variou um bocado a sua postura. Alguns jogos tornaram-se mais orientados para a ação, outros regressaram às raízes de terror, e essa capacidade de reinvenção que ajudou também a manter a franquia relevante durante décadas, não é? Teve os seus altos e baixos, é verdade, mas diria que atualmente é um dos pilares do género. Mas também lá está, Resident Evil certamente é um dos pilares do género, não é? E basicamente se Resident Evil é sobre sobreviver os montes físicos e percorrer aqueles ambientes opressivos, o Silent Hill é muitas vezes sobre algo muito mais perturbador. É sobre, no fundo, enfrentar os próprios demónios de cada um de nós. E lá está, esta série, criada pela Konami, não é? Seguiu uma abordagem completamente diferente no género do terror. Em vez, portanto, de apostar apenas em criaturas grotescas ou combates intensos, os jogos focam-se bastante na atmosfera, na narrativa e no simbolismo psicológico.
aquele conceito das cidades envoltas em nevoeiros, que no fundo sabemos também que serviu um bocado para ocultar as limitações técnicas da época, mas que funcionaram muito bem. E os ambientes distorcidos, as criaturas também parecem representar traumas ou culpas da própria personagem, não é? O Silent Hill conseguiu transformar o terror num exercício quase introspectivo. E em muitos momentos o jogador não tem medo, ele apenas aliás, o jogador não tem medo do que está apenas à sua frente, tem medo do que é que aquilo possa vir a significar, não é? E essa profundidade narrativa tornou a série uma das experiências mais marcantes da história do género, não é? Posto isto, nós já falámos sobre Resident Evil e Silent Hill, que portanto são os dois titãs deste encontro, não é? Chegamos também à terceira série desta batalha, que é uma série que apareceu mais tarde, mas que conseguiu em pouco tempo tornar-se uma referência relevante dentro dos videojogos. Claro que estou a falar do Dead Space, não é? Portanto, se o Resident Evil trouxe o survival horror para o grande público e o Silent Hill explorou aquele terror mais psicológico, o Dead Space decidiu levar o género para um território mais diferente, que passa pelo isolamento absoluto e, portanto, que é um pouco oposto do que é que acontecia nos outras séries, onde existe efetivamente personagens, existe uma narrativa mais envolvida com outras personagens também. Aqui Dead Space é um território mais... Primeiro, o ambiente é diferente, não é? Portanto, é um conceito mais tecnológico, mais cósmico. Mas existe uma sensação constante de claustrofobia, que também é uma das ferramentas do género de terror que existem disponíveis nas várias mídias, desde os filmes a livros. Portanto, quando o primeiro Dead Space foi lançado em 2008, muitos jogadores pensaram que seria apenas mais um jogo de ação com alguns elementos de terror. Mas a verdade é que bastaram algumas horas para perceber que havia ali algo mais. E a premissa é bastante simples, quer dizer, estamos a falar de uma personagem que é basicamente um engenheiro que chega a uma enorme nave espacial e que no fundo deixou de comunicar, esta, não é, que tinha deixado de comunicar com a Terra e no fundo a missão inicial parece banal, que é basicamente reparar os sistemas e perceber o que aconteceu à tripulação. Mas rapidamente se transforma naquilo que é uma luta bastante desesperada pela sobrevivência. Isto porquê? Porque a nave lá está, sem grandes spoilers, ela está infestada, não é? E aquilo que habita nos corredores da nave está longe de ser humano, mas no fundo não é isso que é muito relevante para esta série em si. O que torna efetivamente o Dead Space particularmente eficaz não é o design dos monstros em si, mas a forma como o jogo utiliza o ambiente. Porquê? Porque tudo naquele espaço transmite desconforto, transmite claustrofobia, é os corredores estreitos, é aquela iluminação fraca, os sons metálicos da nave. Sentimos que efetivamente não há ali um escape para uma área maior, é aquilo que temos. E no fundo aquele silêncio ocasional que parece estar ali para nos preparar para algo pior, não é? Há mesmo ali momentos em Dead Space em que o jogador simplesmente não quer avançar. Mas lá está, para continuar o jogo tem que avançar na mesma, não é? Porque não há alternativa. E é esta sensação de inevitabilidade que torna o terror ainda mais intenso, não é? Portanto, estamos a misturar inevitabilidade com claustrofobia. É uma abordagem diferente, não é? E um dos conceitos mais interessantes do Dead Space, para além deste, foi a abordagem ao combate. Porquê? Porque não conseguiu alterar completamente a forma como os jogadores enfrentam os inimigos. Na maioria dos jogos de ação, o objetivo é basicamente simples, é apontar para a cabeça, disparar e pronto, está feito, não é? Mas o Dead Space muda bastante esta lógica. Os inimigos não morrem facilmente com os tiros tradicionais. A estratégia correta é termos que desmembrá-los, cortar as pernas, os braços, desmontar o corpo, até que a criatura deixe de ser uma ameaça para nós, não é? E esta mecânica cria algo curioso, que é que cada combate, basicamente, torna-se uma espécie de puzzle violento. E lá está, estamos aqui numa direção bastante já divergente das outras séries. O jogador aqui precisa de observar rapidamente a criatura e perceber qual é que é o melhor ponto de ataque e agir com precisão, não é?
E como lá está, as munições continuam a ser limitadas, não é? Onde efetivamente cada disparo conta, tal como no Survival Horror clássico, portanto é aquela fórmula base que continua, mas agora temos aqui uma abordagem mais dinâmica. E outro aspecto que tornou o Dead Space tão memorável foi a forma como o jogo utilizou o som. Bem, na verdade, o oposto do som, o silêncio. Porquê? Porque há momentos em que simplesmente ouvimos só o som distante da nave, não é? Muitas vezes temos jogos de terror que recorrem a sons, a ruídos de fundo para nos fazer criar atenção, mas aqui é a ausência do som, os pequenos cliques, o pequeno tal a ranger ou aquelas toalhas a vibrar, algum pequeno som indefinido que venha do outro compartimento. E lá está, o cérebro humano tem sempre uma tendência curiosa, não é? É que quando não sabemos exatamente o que estamos a ouvir, nós temos tendência a imaginar as coisas piores. E lá está, talvez que seja algo primal, não é? da nossa mente. E o Dead Space consegue explorar isto de uma forma magistral, não é? Muitas vezes o jogador fica em tensão máxima e não acontece nada. Mas lá está, esta expectativa constante é o que acaba por tornar a série tão eficaz. Aliás, eu diria mesmo mais eficaz do que um próprio susto, não é? Portanto, é isto que estamos aqui perante 3 filosofias de terror bastante diferentes, e é aqui que esta batalha entre séries se torna verdadeiramente interessante. Porquê? Porque, embora todas pertençam ao mesmo género, cada uma delas representa uma filosofia. O Resident Evil aposta na mistura de terror com a ação. É, no fundo, um terror mais clássico, mais físico, mais cinematográfico mesmo. As escrituras são grotescas, mas também os outros têm. As explosões, portanto, aquelas explosões cinematográficas e momentos de grande intensidade também cinematográfica, novamente, desculpem, mas lá está, faz parte desta série, não é? O Silent Hill também segue um caminho já completamente diferente, porque aqui o medo não vem apenas dos monstros em si, vem mais da narrativa e do simbolismo, no fundo da sensação constante de que algo está profundamente errado, não é? Embora muitas vezes passamos o jogo todo a tentar perceber o que é que está errado, o que é que se passa ali, o que é que aquilo significa. E já o Dead Space aponta para o isolamento do horror cósmico, não é? É onde ele procura fazer o jogador sentir-se pequeno, sozinho, num ambiente hostil, claustrofóbico, sem ajuda, sem esperança. E lá está, são 3 abordagens que contribuem de formas diferentes para aquilo que conseguimos entender como survival horror. Lá está, isto me levou a pensar o que é que define realmente o género. E isto é uma pergunta interessante, porque a verdade é que ao longo dos anos o género evolui bastante. Alguns jogos tornam-se mais orientados para a ação, outros focam-se mais na narrativa e outros até acabam por explorar experiências mais quase experimentais, não é? Mas, se olharmos para os elementos que aparecem recorrentemente, encontramos alguns pilares fundamentais. E isto é que me levou bastante à vontade de falar sobre este género. O primeiro é a vulnerabilidade. Portanto, o jogador aqui não é o super-herói, ele é alguém que morre facilmente e tenta sobreviver, não é? O segundo pilar passa pelos recursos limitados, porque aqui não podemos ter a sensação de que as nossas ações não têm consequências. Aqui têm consequências. A munição, portanto, não é infinita, não é recorrentemente fácil de encontrar. Os itens de cura são mais escassos e, no fundo, cada decisão quase que estrategicamente tem que ser estudada, não é? E o terceiro pilar tem a ver com o ambiente. Ambientes opressivos, ambientes isolados, ambientes claustrofóbicos, corredores escuros, espaços fechados, portanto é tudo por aí afora, não é? E no fim temos o quarto pilar, que eu digo que eu associo à falta de melhor expressão para o caracterizar, uma tensão constante por parte do jogador. Aquela sensação de desconforto, não é? Mesmo quando não está a acontecer nada, ou quando... Porquê? Porque, no fundo,
os melhores survival horrors, lá está, o medo não vem apenas do ataque do inimigo, vem da expectativa, não é? Da dúvida, da sensação que algo pode correr mal a qualquer momento, não é? E curiosamente, o survival horror teve os seus altos e baixos ao longo das décadas. Durante os anos 90 e mesmo nos inícios de 2000, o género viveu como que uma era dourada, diria, mas depois, lá está, começou a perder-se um bocado no espaço, não é? Muitos jogos começaram mais a aproximar da ação pura, e um exemplo disso, claro, é o Resident Evil 5, que se afastou significativamente das raízes do terror, não é? E durante algum tempo parecia que o género poderia mesmo desaparecer, mas os jogadores nunca deixaram de gostar destas experiências. E a verdade é que os developers começaram a perceber que os jogadores preferem experiências mais tradicionais, mais focadas no conceito tradicional do género. E nos últimos anos vimos como com o renascimento das séries, não é? Por exemplo, o Resident Evil 7, o Biohazard, trouxe novamente o terror para o centro da experiência, não é? E mesmo os próprios remakes modernos dos clássicos também baseiam-se muito nesta fórmula. E as novas gerações, no fundo, dos jogadores conseguem descobrir então porque é que o género continua tão especial, não é? Mas lá está, eu depois começo a pensar, mas então, se falei em pilares, não é? Falei nos 4 pilares, mas avaliando as 3 séries, estes 3 titãs, e pô-los frente a frente, considerando os pilares que eu enumerei, não é? Eu diria que a atmosfera é o que liga as 3 séries em si. Quer seja o Resident Evil, o Silent Hill ou o Dead Space. No género do survival horror, a atmosfera não é apenas o elemento visual, ela é uma ferramenta narrativa, é aquilo que faz o jogador sentir-se desconfortável e algo que nos faz, sei lá, um simples corredor parecer algo ameaçador, não é? Não é o próprio inimigo, é o próprio ambiente, o espaço, é a própria atmosfera que nos faz toda aquela envolvência tornar-se uma ameaça e que obviamente nos faz hesitar em prosseguir, não é? No Resident Evil, por exemplo, a atmosfera é muitas vezes construída através da arquitetura e do design dos cenários. Lá estamos a falar das mansões abandonadas, dos famosos laboratórios secretos, das cidades infestadas. Já o Silent Hill, a atmosfera é quase algo surreal, quase uma realidade distorcida, não é? Os ambientes transformam-se, o jogador nunca tem basicamente a certeza absoluta do que é real, não é? E já o Dead Space, a atmosfera nasce do isolamento, daquela ação claustrofóbica, da sensação de estarmos sozinhos num lugar onde algo terrível no fundo aconteceu. E portanto, eu acho que depois de olharmos com algum detalhe para cada uma destas séries, chega um momento em que a comparação se torna inevitável, não é? E esta é, eu confesso, talvez uma das batalhas mais interessantes desta temporada do Clash of the Titans, porque primeiro de tudo porque é um género que a mim custa bastante falar e que eu tive que perder bastante tempo para tentar estruturar as minhas ideias sobre ela. Porquê? Porque a minha experiência não é extensa, tive que falar com algumas pessoas que gostam do género, mas a minha experiência não é extensa e tive que perceber o que é que puxava a cada um deles sobre as várias séries, não é? Mas também exigiu uma preparação um bocadinho maior, é o que eu quero dizer. Eu acho que à primeira vista até pode parecer um bocado estranho colocar lado a lado 3 séries que funcionam de uma forma tão distinta, não é? Mas lá está, é precisamente por esse motivo que existe interesse no género. Porquê? Porque não existe uma fórmula ou uma forma de fazer um jogo de terror. Existem múltiplas, não é? Existem diversas filosofias, várias interpretações do que é que significa provocar medo a uma pessoa. E cada uma destas séries representa uma visão ou representa uma formulação dessas interpretações. Por exemplo, se pensarmos no Resident Evil, percebemos rapidamente que o seu grande contributo para o género foi conseguir estabelecer, primeiro de tudo, uma base sólida, um conceito sólido, não é? Que combinava atenção, exploração e gestão de recursos. Isto aqui é o 101 de jogos de terror, não é? Os primeiros jogos da série foram fundamentais para definir aquilo que hoje ainda associamos a um típico survival horror. O jogador, lá está, entra num espaço fechado, muitas vezes um labirinto,
Se não é um labirinto real, é um labirinto conceptual, onde cada corredor pode esconder uma ameaça, ou onde cada decisão tem o seu certo peso, não é? Portanto, disparar, fugir, usar agora este item ou guardá-lo para mais tarde, voltar atrás para procurar mais munições, ou vamos avançar e tentar limpar esta zona. Portanto, este tipo de decisões cria um ritmo particular, quase que competitivo, onde o medo nasce tanto daquilo que vemos como daquilo que estamos a imaginar que venha. E o Resident Evil sempre foi muito eficaz nesse equilíbrio entre a ação e tensão. Portanto, não se trata de um terror puramente psicológico, ok? Mas também não é apenas um jogo de tiros ou de disparos, não é? Existe uma componente estratégica muito forte, lá está, eu já falei sobre isso, em que o jogador tem de pensar constantemente nas consequências das suas ações, e eu pessoalmente digo já que é um dos aspectos mais interessantes para mim no género de terror, porque ao ir para um combate ou um confronto, melhor formulando, indo com um confronto com um certo inimigo, aquilo é quase um conceito estratégico que eu tenho que seguir para conseguir vencer, não é? E portanto, existe uma componente estratégica forte, é o que eu queria dizer. Ao longo das décadas, a série o Resident Evil, não é? Conseguiu reinventar-se várias vezes, passando desde as câmaras fixas para a ação na terceira pessoa, mais recentemente para a perspectiva na primeira pessoa, não é? Como sabem, o que trouxe novamente o terror para o centro da experiência. Mas o Resident Evil construiu as bases do género, não é? Como eu já falei. Já o Silent Hill decidiu explorar um território completamente diferente, onde o Resident Evil fala sobre vírus, laboratórios e criaturas grotescas, não é? O Silent Hill mergulha algo mais abstrato e perturbador, que é o medo psicológico. Aqui o terror não depende apenas da presença de monstros ou da escassez de recursos, depende da atmosfera também, da narrativa e muitas vezes a interpretação do próprio jogador. Lá está, o Silent Hill nunca teve pressa e os seus jogos avançam lentamente, é quase como um sonho estranho onde cada espaço parece carregar algum significado oculto, não é? A cidade coberta de nevoeiro não é apenas um cenário, é quase como uma personagem em si própria, não é? É um lugar onde os traumas dos personagens ganham formas físicas, já tínhamos falado. E muitas vezes isto funciona como esta atmosfera misturada com os inimigos, não é? Que encontramos, muitas vezes funciona como um símbolo da culpa ou da dor da própria personagem. E isso cria um tipo de terror muito particular, que é um terror que continua a ecoar mesmo depois de desligarmos a consola. Nós ficamos sempre com aquilo na mente e ficamos a pensar o que é que significava aquele monstro, o que é que significava aquela localização, não é? Porquê? Porque há momentos em Silent Hill que são profundamente desconfortáveis, não porque estamos a ser atacados, ok? Mas porque sentimos que estamos a testemunhar algo perturbador. E a série sempre apostou muito numa narrativa mais ambígua, onde nem tudo é bem explicado de forma direta, portanto existe sempre esta abertura de interpretação a cada jogador, que permite que cada jogador em si construa na sua própria cabeça, não é? A interpretação da história. Já o Dead Space surgiu numa altura que o género parecia estar a perder alguma relevância e muitos jogos de terror tinham começado efetivamente a transformar-se em experiências mais de ação convencionais. Havia no fundo alguma dúvida sobre qual seria o futuro do género. O Dead Space acho que deu a resposta mais cabal, mais ousada, que foi levar o terror para o espaço, mas manteve intactos muitos dos princípios fundamentais do género. Portanto, a nave espacial, agora já me falha o nome, peço desculpa, é na prática uma espécie de mansão do Resident Evil, ok? Mas foi reinterpretada num cenário de ficção científica. É no fundo um espaço fechado, claustrofóbico, onde cada corredor pode esconder uma ameaça e onde o jogador tem de avançar com cuidado. Mas o Dead Space acrescentou algo mais que se tornou uma das suas marcas distintas, que é o combate baseado no desmembramento de inimigos, como com puzzle, não é? Portanto, é uma mecânica que representa não somente uma inovação curiosa, mas que também teve um impacto direto na forma como os jogadores enfrentam os monstros. Portanto, quer dizer,
além disso, o Dead Space também explorou de forma magistral o conceito do poder do som e do silêncio. Como falámos, né? A ausência da música em certos momentos, os ruídos metálicos, tudo isto contribui para criar uma atmosfera que mantém o jogador permanentemente em alerta. Há, portanto, uma sensação de isolamento muito grande. E quando olhamos para estas 3 séries, em conjunto, começamos a perceber que cada uma delas representa uma resposta diferente à mesma pergunta. Como é que se cria medo num videojogo? Okay? O Resident Evil responde com atenção e os recursos limitados por aí fora. O Silent Hill mete-nos para uma atmosfera profundamente perturbadora e um simbolismo narrativo, não é? O Dead Space aposta no isolamento e na claustrofobia e o horror cósmico, um ambiente mais tecnológico. Portanto, são tudo abordagens funcionais, essa é a verdade, mas que chegam lá de formas diferentes, e isso torna a escolha do vencedor particularmente difícil. Bem, mas lá está, temos que tomar uma decisão, não é? Portanto, se olharmos apenas para a influência histórica, o Resident Evil tem uma vantagem clara. Foi a série que basicamente popularizou o género, estabeleceu muitas das convenções que ainda hoje associamos ao género também, e eu arrisquei dizer que sem o Resident Evil é muito provável que o Survival Horror tivesse evoluído de uma forma completamente diferente, ok? Mas, se pensarmos na profundidade narrativa, o Silent Hill também está uns nós acima, não é? E diria mesmo que é a série que mais arriscou neste âmbito. Lá está, poucos jogos conseguem explorar os temas psicológicos com tanta sensibilidade e ambiguidade, não é? Já o Dead Space representa uma síntese mais moderna do género. Pegou em muitos dos elementos clássicos e reinterpretou-os num contexto mais diferente, criando uma experiência que conseguiu agradar tanto aos fãs do terror como aos jogadores habituados aos jogos mais rápidos, não é? No fundo, esta batalha acaba por refletir 3 caminhos bastante possíveis para o survival horror. Mas lá está. No Clash of the Titans precisamos inevitavelmente de escolher um vencedor, não é? Não posso estar aqui todos os episódios a não chegar a uma conclusão, já chegou um. Portanto, tenho que decidir, não é? Para chegar a esta decisão é importante pensar numa última questão, que é: qual delas representa melhor aquilo que o survival horror tem de tão especial? Ok? O Resident Evil pode não ser o jogo mais psicológico, é verdade, nem o atmosférico em todos os momentos, mas conseguiu algo que poucas séries conseguiram fazer. Conseguiu equilibrar o terror, exploração, puzzles e combate de uma forma que se manteve relevante durante décadas. A série, no fundo, reinventou-se várias vezes, é verdade, algumas funcionaram melhor que outras, mas ao longo das décadas, a verdade é que a sua evolução foi positiva, ok? Pelo menos na minha opinião, e adaptou-se a novas gerações de uma forma relevante, não é? Tornando-se, no fundo, uma das maiores referências do género. E por essas mesmas razões, eu acho que neste Clash of the Titans o vencedor acaba por ser o Resident Evil, ok? Não significa que o Silent Hill ou o Dead Space sejam menos importantes, porque se calhar para cada jogador o conceito de terror ou horror passa por experiências diferentes, e vocês certamente associarão melhores experiências mais marcantes a estas séries do que propriamente ao Resident Evil, mas o Resident Evil continua a ser a fundação sobre a qual muitas das ideias que existem em Silent Hill e Dead Space foram construídas. E por isso é que eu decidi atribuir o vencedor a Resident Evil, ok? E pronto, com isto chegamos finalmente a mais um episódio, ao final de um episódio do Uma Vida Jogo em Força, neste caso da rubrica do Clash of the Titans. Como podem ver, foi um episódio um bocadinho mais comprido, mas é interessante, não é? Porque estamos a falar de um género que conseguiu tornar-se relevante, reinventar-se, quase que morrer e renascer ao longo destas 2-3 décadas, não é? Se gostaram da batalha entre estes gigantes de terror, não se esqueçam de seguir o podcast na plataforma onde estão a ouvir, deixem uma avaliação, se possível, ok? E lá está. Retornando ao que eu disse no início, partilhem este episódio com aquele amigo que diz que não tem medo de jogos de terror, mas que acaba por pausar sempre o jogo cada vez que houve um barulho estranho num certo corredor, ok? Não quero acusar ninguém, mas eu se calhar sou um desses, mas ok.
Também quero saber a vossa opinião, ok? Concordam com esta escolha? Acham que o Resident Evil merece mesmo a vitória? Ou preferiam Silent Hill, Dead Space ou qualquer um dos outros géneros que acreditam representar melhor este género, ok? Deixem a vossa resposta nos comentários, porque metade da diversão destes episódios é precisamente a discussão entre os jogadores, não é? No próximo episódio do Clash of the Titans vamos continuar a explorar outros géneros e outras batalhas lendárias virão, ok? Fica aqui a promessa. Mas por agora, obrigado por terem estado desse lado e já sabem, não se esqueçam, joguem muito e tchau!